Conversei com pessoas muito influentes e muito da alta cúpula do São Paulo sobre essas questões todas. Se a gente estiver mal no meio do ano e correr o risco de cair, a gente vai coringar, como as pessoas gostam de falar hoje. A gente vai ter que fazer o que o Corinthians fez. No desespero, para não cair de divisão e para não ter uma Série B e a gente ficar desesperado, a gente vai ter que mobilizar e vai ter que sair torrando dinheiro aleatoriamente. O nosso tricolor, Massinha, o nosso tricolor está numa situação que está estranha de comentar. Não que a situação do Corinthians tenha, né, melhorou com o título paulista, assim como do São Paulo melhorou algum tempo atrás com o título também do Paulista contra o Palmeiras naquele ano. Mas a situação do Zubeldia, ela é curiosa, né? Porque ela oscila entre nada é culpa do Zubeldia, nada. E tudo é culpa do Zubeldia. E nessa é um negócio meio morno, né? Onde vai chegar com o Zubeldia? É tudo culpa do Zubeldia, nada é culpa do Zubeldia, é com o Zubeldia que dá para fazer mais ou menos esse ano rumo ao G8, G6, que eu acho que é o que o São Paulo deveria estar vendo, mas a torcida, assim como a do Santos, que a gente vai falar daqui a pouco, ela tem uma miopia, né? O São Paulo tá na Libertadores, então tem que ganhar tudo. Olha, Marília, minha opinião sobre o São Paulo, eu poderia até, se fosse pensar em termos clubista, defender a demissão do Zubeldia. Poderia gritar aqui, tem que mandar embora, tem que isso, tem que aquilo. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de calma. Não fez um ano ainda que ele está no São Paulo, e quando ele chegou, ele estreia depois de uma derrota do São Paulo na Libertadores. De lá para cá, o São Paulo não perdeu mais na Libertadores. O São Paulo chegou à 6ª colocação no Campeonato Brasileiro, que foi a melhor colocação nos últimos anos. Aí começa o ano com o São Paulo se desfazendo dos jogadores, né? E colocando, montando um time que tem 12 atletas. Se contar o Ferreirinho e o Luciano, vai para 13. Ok. O resto... Tem o Bobadilha, 14. Tem o zagueiro, o volante lá, agora se machucou, tá com um problema grave de embolia. Você tem mais 5 desfalques. Fala sério, nem tudo é responsabilidade dele. Ele será sempre o responsável. Ele é o treinador. Tá lá, diretor técnico. É ele o responsável. Mas achar que um outro treinador... Você viu as alterações que ele fez no jogo contra o... olha ele aí, ó. Você viu as alterações que ele fez agora no jogo contra o Cruzeiro? Não é no metrô, não. É no banco de reserva. Que é difícil achar ele no banco de reserva. É mais fácil achar ele no metrô. Não é, mas no banco sentadinho, também, assim, né? No banco sentadinho, assim, sem chilique, é difícil. Mais fácil no metrô. Ou suspenso também, né? Então assim, ó. Isso. Então, assim, cara, ele botou os moleques para jogar e o São Paulo tá pagando esse preço. Eu prefiro que o São Paulo flamengue do que coringue, tá? O São Paulo precisa voltar a ser o São Paulo. E até voltar a ser o São Paulo, ele vai passar perrengue. Esse ano é um ano duro. É um ano para um time para jogar a Copa, e é Libertadores. No brasileiro é brigar para não cair. Porque o brasileiro, Marília, precisa de elenco, e elenco São Paulo não tem hoje. O pessoal reclama, mas... Você está se queixando porque saiu o Rato. Bom, o Rato foi um dos responsáveis pelo título da Copa do Brasil. Você é jogador formado, jogador forte, né? Jogador físico, jogador que entende o jogo. Agora, se colocar um moleque lá, ele vai ter problema. Entendeu? Então, para mim, é muito claro. Para ele aí, é um homem presente, ele presente na linha aqui e presente aqui, ó. Nosso tricolor. Mas eu nem acho isso. Mas que você é um homem muito sereno. Também é uma qualidade minha, eu sou uma pessoa calma, equilibrada. Porém, às vezes não. Assim, algumas vezes não. Tá bom, eu acho. Então, um ano de contrato só e tal. E o São Paulo perdeu muita gente. O Oscar... Não é só o Coronado que ganha bem, não. O Oscar ganha também. Não é só o Memphis, não. O Coronado, né? O Oscar ganha também. Não joga e não sei o que lá. Papapá. Tudo bem. Mas e o Zubeldia? Ele é o melhor técnico para esse projeto? Ser campeão ou disputar a Libertadores e ficar na Série A? Eu não tenho a menor dúvida. Porque, para começar, para você não coringar, você tem que pagar a multa dele. Aí você vai trazer o treinador. O treinador vai chegar e falar, peraí, é com isso aqui que eu vou? Não, eu quero reforços. Cara,
O Rogério, se tem alguém que ama o São Paulo, podemos dizer que é o Rogério. O Rogério não quis, lembra? Teve o áudio do Muricy, vazou e tal, não vai dar, tem que contratar. O Dorival também não quis. Vamos montar um time para ser campeão. Foi campeão. E aí a conta do São Paulo, ó, foguetinho, foi lá para cima. Agora é uma escolha. O São Paulo pode se enxergar agora e falar, meu, dane-se, vai embora Zubeldia, vou atrás do Guardiola, vou pagar 4 milhões por mês pro cara e vou contratar 5 jogadores na janela do meio do ano e vamos embora. Pode. Não é que não pode, não é proibido. Mas eu acho errado. Eu acho que esse é um ano de manutenção do São Paulo na primeira divisão e buscar algo nas Copas. É assim que eu vejo, né? Pode ser que eu esteja errado aqui. Quando eu falo isso, você fala brilhantemente, papapá, mas o papapá é importante, Maria. Não. Eu acho que tudo isso a arquibancada vê o Zubeldia ela chilicando, ou a arquibancada vê o presidente do São Paulo dizendo que é soberano não, Libertadores e fogos e maior união, e foi a Independente para dentro para dizer que temos que ganhar. É que, veja, não tem dirigente nesse país, alguns têm coragem. A Leila, por exemplo, tem coragem, o Marcelo Paz tem coragem de chegar e falar o real. Ó, esse é um ano que a torcida do São Paulo precisa entender que o São Paulo hoje é um time médio, com as aspirações médias. Não se discute grandeza, os campeonatos mundiais, as Libertadores, não se discute grandeza. Se discute momento. Massa. O Fábio, ele pergunta quais vocês acham os pontos fracos e fortes do trabalho do Zubeldia. Eu não acho ele taticamente um grande técnico. Eu acho ele um grande motivador. Eu acho que ele conseguiu uma conexão com a torcida. Eu acho que com pouco tempo de Morumbi parece que ele nasceu ali ou que ele passou por ali antes. Ele verbaliza um sentimento do torcedor, não é só contra a arbitragem, mas em relação ao orgulho de vestir uma camisa tão poderosa e tal. Mas, taticamente, eu acho um pouco mais do mesmo. Eu não acho que o São Paulo consiga, eu acho que mais na sorte do que no treinamento, até não tem muito tempo de treinamento. Eu acho que não é um grande técnico para isso. E acho que as substituições dele, quando ele tenta alguma coisa, aí eu acho que ele erra com força. Quando ele tenta durante a partida, eu acho que ele mexe mal. E não é porque tirou o Ferreirinha, não. Eu acho que ele mexe mal. Não, assim, o Ferreirinha só, deixando claro, pediu para sair os 2 jogos. Mas você não está se referindo a isso e eu concordo. Mas vamos lá. Palmeiras, São Paulo e Santos na Vila, lembra? Ano passado não, agora, no Paulista, ele põe o Oscar de segundo volante e perde o jogo. Beleza, ele errou, cometeu um erro. São Paulo e Palmeiras, ele entra com o Oscar de segundo volante e complicou muito a vida do Palmeiras. Quem foi o time que encarou o Botafogo na Libertadores e por um pelinho, um pênalti, não eliminou o campeão da Libertadores? Ele montou uma estratégia boa para os 2 jogos contra o Botafogo. É que ele é jovem também, Marília. Ele não é um treinador pronto. Você fala assim, ele é um cara ciente, conhecedor das coisas todas. Não é. Ele é muito jovem ainda. Ele tem o temperamento dele. Ele é muito bom nessa questão da conexão com o torcedor. Mas ele melhorou, veja, ele melhorou o futebol de muitos jogadores que estavam ali no São Paulo, né, recebendo salário. Para mim, a maior virtude de um treinador, a maior delas, ele tem que ter outras, mas a maior é trabalhar com o que tem e melhorar o que você tem, né? Porque quando você passa um pouco de dificuldade na vida, às vezes você tem um arroz e feijão, se você colocar uma linguicinha, fica ótimo. Entendeu? Ou fritar um ovinho e tal. A situação do São Paulo é essa. É fritar um ovinho, fazer um omelete, cuidar de forma mais simples do ano, porque a partir da janela do meio do ano que vem, o São Paulo vai poder fazer mais contratações, vai poder melhorar o elenco. Mauro César Pereira, né? A gente tá falando dessa situação aí, né, Mauro? Do Zubeldia, e você mesmo disse com relação ao Dorival. Ter o Dorival Júnior vago no mercado não quer dizer muita coisa, mas gerou um baita burburinho aí, né, na torcida do São Paulo. Dorival foi demitido da seleção, demite o Zubeldia. E você disse, se for para demitir baseado em Dorival, acho muito errado. Mas a pressão aumentou no Zubeldia, Mauro. Hoje, quem você acha melhor para esse São Paulo?
Zubeldia ou Dorival Júnior? Eu acho melhor o Casares vir a público e falar para o torcedor de São Paulo bem claramente o seguinte: olha, o São Paulo dobrou a sua dívida, né? Na minha gestão, não é isso? Dobrou a dívida na minha gestão, ou seja, a minha responsabilidade, eu sou o presidente, né? Para ganhar a Copa do Brasil, fizemos um esforço, um investimento que o clube não tinha condição. Contratamos um jogador chamado Ramos Rodrigues. Aí tem que olhar no balanço agora quanto custou a brincadeira, talvez lá a gente consiga descobrir, né? Que não deu retorno técnico, por exemplo. Então cometi erros aqui na gestão e agora estamos tentando corrigir. E para corrigir, o São Paulo tem que passar por uma restrição orçamentária muito grande. Foram vendidos vários jogadores, foram contratados muito poucos jogadores. O São Paulo preferiu investir em um Oscar ao invés de em 4, 5 caras para repor posições. Aí o Oscar se machuca, você não tem ninguém. Você pede, por exemplo, por que o Wellington Rato saiu? Vocês conseguem entender? Eu não consigo entender. Por que o Wellington Rato saiu? O Vitória fez uma proposta das Arábias, assim, para levar? 5 milhões de reais. Para que vendeu o Wellington Rato? Essa questão de enxugar. Você enxuga a folha e você faz Todos o quê? Eles, Rato, Michel Araújo, Então, Nestor. aí você perde esses jogadores, você negocia esses caras. Ok, não é por nenhum valor estratosférico, não é que vai mudar a vida de São Paulo, mas você não consegue outros jogadores mais baratos e melhores. Então você abriu mão dos jogadores, mas você investe no Oscar. Mas o patrocinador paga metade. Sim, mas o salário é alto. Nada contra o Oscar. Aí você tem um Oscar. Contratar o Oscar, perder vários jogadores é mais ou menos o seguinte: eu comprei uma televisão nova de 700 polegadas, mas eu não tenho um sofá, a minha geladeira está quebrada. O São Paulo vive assim. Aí pega uma caixinha de isopor, bota um gelo, senta numa cadeirinha de praia se tiver, mas a cadeirinha de praia está meio quebrada, mas a televisão do cara é espetacular. É isso. São Paulo não investiu na estrutura do seu time. Então o técnico, seja ele qual for, vai sofrer com isso. São Paulo jogou essa partida agora com vários garotos da base no banco e eles terminaram o jogo jogando. Uma coisa é você lançar um menino da base num time com jogadores experientes, ou dois. Outra você falar, garotada, entra aí e resolve. É uma chance até de queimar, eventualmente, jogadores com potencial. O São Paulo vive um momento delicado como clube. Essa medida ela é tardia. Muito. E necessária, né? Sabe, um doente que ficou um tempão sem tomar um remédio. Aí quando chegou um dia no médico e falou assim: cara, lembra que você veio aqui há uns 2 anos e eu falei que você tinha que fazer esse tratamento aqui? Pois é, você não fez, né? Agora, se não fizer, você vai morrer daqui a pouco, cara. Aí o cara sai desesperado, tomando todos os remédios, fazendo tudo que o médico manda, porque ele viu que a coisa chegou num ponto insustentável. É o São Paulo. E aí tem um problema sério, que é a existência da crise do Corinthians financeira, que ela ofusca do São Paulo. A dívida de São Paulo é grande, mas a do Corinthians é tão grande que ela ofusca. Então fala-se muito menos da dívida do São Paulo do que da do Corinthians, porque a do Corinthians é muito maior. Isso eu acho que é ruim, porque parece que não está tão feia a coisa. Eu lembro no ano passado de algumas pessoas achando, não, porque o São Paulo está se organizando, porque ganhou a Copa do Brasil. Tinha gente que entendia que queria o Fluminense. O Corinthians quase ganhou em 2022. Isso. Não, o Fluminense ganhou uma Libertadores, porque o Mário Bittencourt não tá, o Fluminense está todo, agora querem fazer SAF no Fluminense, porque a corda está no pescoço, cara. Então, assim, o problema não é o técnico, gente, é muito maior, aí você tira o Zubeldia, põe outro, o cara vai constatar a mesma coisa, não tem jogador, preciso de reforços, não posso contratar, não tem dinheiro, tem um FDIC aqui, tem uma restrição orçamentária. Então, acho que a discussão está errada, a discussão não é o campo e bola, a discussão é a estrutura do clube no todo, e a situação na qual o clube se meteu. E falta, sim, ao presidente de São Paulo, ele dar a cara e falar para o torcedor: gente, a situação é essa. Vocês gostaram de ganhar a Copa do Brasil? Não gostaram? Pois é, também gostei, mas a Copa do Brasil é um pedaço da história, né? É um pedaço da história. E a promessa dele era de redução de dívida, de corte de custos e tal, que ia fazer. Eu fiz uma entrevista com ele em 2023 e ele falou: não, estamos produzindo aqui, meu jogador mais caro é o Caleri, o Corinthians, ele até falou assim, tem vários que custam mais do que o Caleri. Aí ele foi contratando mais jogadores, foi fazendo mais aquisições, enfim. E isso é só um pedaço da questão, né? Acho que é a questão da gestão no todo. Agora, não tem muito jeito, não. Qual a expectativa do São Paulo no Brasileiro? Ficar numa posição boa ali, longe do rebaixamento. Eu vejo assim. E tentar fazer com que garotos apareçam, né? E sejam bons jogadores úteis. Talvez seja por aí. E no mata-mata fazer o melhor possível. Por exemplo, empate com a Aliança Lima. Claro que é frustrante. Cara, os caras eliminaram o Boca Juniors. Você acha que o São Paulo, com o time atual, não corre, com desfalques, né? Sem os jogadores mais importantes, não corre risco? Corre contra qualquer time. Vai correr risco. Claro que vai correr risco. Então, acho que perde-se muita noção. Aí vem aquelas bobagens. Por exemplo, há quem diga, é técnico para a LDU.
Pô, a LDU tem mais títulos internacionais do que o Corinthians. A LDU nos últimos 20 anos. E mais do que o São Paulo nos últimos anos, exato. Libertadores e Pois é, porque o São Paulo ganhou em 2005 a Libertadores, eles ganharam em 2008 a Libertadores e 2 Sul-Americanas, uma em 9 e a outra agora em cima de um brasileiro e eliminando o São Paulo do Dorival na semifinal com o Zubeldia. Então, assim, é demérito você ser um técnico da LDU, quer dizer, assim, isso é uma empáfia brasileira muito engraçada, né? Quem falou isso, a gente sabe quem falou, né? Falaria alguma coisa assim do Corinthians. Imagina um camarada lá no Equador falando assim, esse cara é técnico para Corinthians, não tem uma Libertadores só, né? Porque a LDU tem uma Libertadores, 2 Sul-Americanas. Pô, algum ex-jogador, jornalista equatoriano poderia falar isso. E vai soar normal para eles lá. Não, mas o Corinthians tem uma grande torcida. Tem torcida, mas só tem torcida, porque título a LDU tem mais e tem. Ora, não tem. Posso até estar esquecendo alguém, vocês podem lembrar, de 2008. Pega o primeiro título internacional da LDU, que foi 2008 a Libertadores. De lá pra cá, eu acho que os únicos brasileiros que tem mais que eles são o Palmeiras e o Flamengo. Se pegar de 2008 pra cá, esse recorte. Eu acho que só os dois. Acho que mais ninguém. Mais tem. de um título continental. Uma Libertadores e 2 Sul-Americanas. É que eles ganharam. Mais de um título continental, nenhum brasileiro. É verdade. Você pode pegar, então, o Corinthians. O Inter, né, tem ganhado uma Libertadores e uma Sul-Americana. Ele ganhou uma em 2010, outra em 2008. Uma Libertadores em 10, Sul-Americana em 8. Outra foi em 2006. Não tem mais também, são 2. Eles têm duas Sul-Americanas no período. Então, se falei o Corinthians, vale para o Botafogo, que é o atual campeão, vale para o Atlético Mineiro, atual vice-campeão, vale para o Fluminense, o campeão do ano anterior. O Cruzeiro já tem Supercopa, né? Que na época não tinha Sul-Americana, mas ele ganhou a Supercopa, ele ganhou 2 Libertadores, né? Não, eu digo nesse recorte. Não, no recorte não, nada. Então, assim, na história toda, pega a história inteira, o Fluminense, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Corinthians tem uma Libertadores, ele deu tem mais. Também, né? O Vasco tem uma Libertadores, né? Então, assim, você pega esses times todos, tem uma Libertadores, a LDU tem mais, aí, é time da LDU, é técnico para a LDU, isso não é demérito, cara. Daqui a uma semana a LDU pode dar um coco no Flamengo lá em Quito, a gente vai estar falando da LDU aqui, porra. E aí, essa visão é muito distorcida, diminui o profissional, entendeu? Sim. Quando o problema não está no cara. O que eu acho que o maior problema do Zubeldia, claro, comete seus erros ali, como técnico, acerto, tem erros, eu acho que o que mais me incomoda é o descontrole dele. Eu acho que está na hora de mudar isso aí, né? Atrapalha às vezes. Aquela expulsão, o jogo contra o Atlético, né? Um negócio bizarro, pô. Sabe? Porque ele estava com a razão, mas ele consegue jogar a razão no lixo. Mas assim, toda a culpa está jogada em cima do cara, por que não se discute as decisões da diretoria? Sabe? Não, é tudo em cima do técnico, se o técnico fosse o único responsável nessa engrenagem. Então troca, coloca outro. Acho que vai resolver? Tá bom. E acho engraçado o Dorival ter tantos prestígios depois do que foi na seleção brasileira. É um trabalho fraquíssimo. Conversei com pessoas muito influentes e muito da alta cúpula do São Paulo sobre essas questões todas. Como eu falei para vocês, o Dorival Júnior, ele não quer ouvir nenhuma proposta, ele não está nem a fim de ouvir nada antes do final da Páscoa. O Dorival Júnior, ele está recebendo propostas de todos os clubes, ele está bem desgostoso com relação às coisas, as pessoas do São Paulo adoram ele, existe aquela questão de valor, aquelas questões todas que o Dorival Júnior tem. Não há um alinhamento da volta do Dorival Júnior. Eu já falei para vocês, ele é unanimidade positiva e número 1 de todo mundo na escolha caso o Zubeldia saia do São Paulo. Só que as pessoas ainda estão relutantes em demitir o Zubeldia. Mas aqui toda hora a gente fala que vai vir, que vai não sei o que vai isso, que vai aquilo. O São Paulo ele passa por uma situação grave financeira do lado de fora. Ele passa por uma situação grave interna de cobrança de jogadores. E aí, em conversas informais, eu soube que o Dorival Júnior, e ele até, como eu já falei para vocês, na parte salarial ele aceita a mesma coisa, mas com gatilhos e bônus maiores, por metas e aquela coisa toda, que eu até falei que faz sentido. Entretanto, existe uma exigência de contratação de jogadores envolvidos. E aí que o bicho pega. E aí tem uma questão grave em cima disso. Então, assim, o São Paulo não tem como fazer contratações de jogadores. O Zubeldia também reclama, também faz um monte de coisa, mas ele já é o técnico, então no final das contas, a situação começa a ficar afunilada. O meu questionamento, e a gente vai repercutir em entrevista, até que o Baby da Independente fez lá com o Gordinho, numa rádio, não sei o quê, falou algumas coisas, a gente precisa entender o contexto da seguinte forma. Todo mundo está pressionado nesse momento, está todo mundo preocupado.
O São Paulo tem a questão do dinheiro. E aí a minha primeira pergunta foi assim, beleza, a gente está no começo do campeonato, mas a gente não ganha. A gente não tem elenco, a gente não tem plantel e a gente tem a questão financeira. Se a gente estiver mal no meio do ano e correr no risco de cair, a gente vai coringar, como as pessoas gostam de falar hoje. A gente vai ter que fazer o que o Corinthians fez. No desespero, para não cair de divisão e para não ter uma Série B e a gente ficar desesperado, a gente vai ter que mobilizar e vai ter que sair torrando dinheiro aleatoriamente. Existe a crença que a gente vai melhorar, que a gente vai conseguir sair dessa situação e que as coisas vão dar uma volta. Existe a crença de que, de repente, enxertando o dinheiro do Marinacci, as coisas caminhando no São Paulo, a coisa vai dar uma melhorada. Existe uma percepção de que se o dinheiro for gasto no desespero, vai ser uma questão de obter apoio externo para que isso seja feito e não vai ser culpabilizado em cima da diretoria. Vou falar para vocês a minha opinião sobre isso. Um erro absurdo que isso seja tratado dessa forma. Não concordo. Acho que o São Paulo está esticando a corda e isso para mim é brincar de roleta russa. Eu não concordo, acho que é um erro da diretoria. É uma decisão que eles estão tomando arriscadíssima. O campeonato está no começo, calma, a gente tem bons jogadores, a gente vai engatar, o time não perde, a gente só está empatando, mas a gente está sendo competitivo. O campeonato brasileiro é traiçoeiro. O campeonato brasileiro, se você der mole, o equilíbrio entre os times e o grau de investimento das outras equipes faz com que o campeonato seja quase que irreversível. E eu estou preocupadíssimo com relação aos próximos passos e o encaminhamento das coisas. Cara, o meu telefone tá insano, tá todo mundo louco com relação às coisas como estão acontecendo. Mas enfim, o fato é, o Zubeldia não vai cair agora antes do jogo contra o Botafogo. Eu imagino que nem com derrota, pelo que eu falei hoje, ele vai cair e ele deve estar no clássico contra o Santos. O que vai acontecer depois do clássico contra o Santos, a gente sabe que a opinião pública, a pressão, um monte de coisa pode influenciar na tomada de decisão. A gente sabe como é que o futebol é volátil e existe uma pressão muito grande para que alguma coisa aconteça. Se não tem dinheiro para fazer, existe aquilo. Zanqueta, e o assunto do Rafinha, o assunto do surgimento do negócio do Lugano, que já tinha surgido no domingo, inclusive com o Sombra. O Sombra tinha falado do Rafinha como possível treinador. De fato, o que foi falado para mim é que o Rafinha poderia trabalhar foi sugerido para fazer esse meio de campo de vestiário. De, tipo, fazer essa ponte, boleiro, não sei o quê, e não exatamente assumir como técnico. Essas são as informações que eu recebi. Mas isso seria meio que uma medida mais desesperada com relação a momento para meio que gerar um fato novo. Hoje, isso não está sendo discutido e isso não está sendo conversado. Não tem ninguém ligando para o Lugano nem para o Rafinha e discutindo esse assunto com eles. Mas é uma ideia que surgiu, que foi aventada para fazer isso. Então não tem nenhuma negociação em andamento, mas é uma coisa que está sim, foi falado, foi sugerida, foi aventada nos bastidores para poder falar sobre tudo isso. Então não existe nem hoje uma conversa com o Dorival em paralelo. O São Paulo está meio que travado com relação a isso, principalmente pela questão das expectativas do Dorival com relação ao que ele vai ter de recurso para poder trabalhar daqui para frente, para ver como ele poderia corrigir o time, uma vez que as peças ele também acha que são insuficientes. Acho que isso é uma unanimidade dentro do clube de alguma forma, né? Acho que todo mundo acaba entendendo que isso aí é uma coisa que acaba ficando meio que limitante com relação a tudo isso. O mercado de técnicos está efervescente, está complicado. A gente não tem grana para investir. A gente sabe que vai ter que gastar se tiver desesperador. A gente sabe que a situação dentro de campo é complexa, as lesões são grandes, o plantel é pequeno, os meninos da base vão começar a se sentir pressionados e desgastados e eles precisam ser blindados pelo torcedor. Existe a questão do FDIC, existe a questão da dívida, existe a questão da preocupação da austeridade, existe a questão da pressão da organizada, existe a questão da má fase dos jogadores, existe a pressão em cima do Zubeldia, existe a crítica em cima do Muricy. Cara, tem uma... Sim, hoje é daquele dia que você pode olhar, onde você olhar, você tem um trend topic aqui para fazer de polêmica, de pressão e de caos e conflito dentro do clube.